Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje é um dia muito especial. Nós vamos ter a continuidade de ver como Deus é um Deus de planejamento. Semana passada, né, nós vimos que ele posicionou as tribos, né? Hoje nós vamos ver como ele é ainda mais detalhista. Ele vai designar pessoas para fazer serviços específicos, né? Para fazer a obra e do jeito específico. Mas antes vamos orar. Pai, obrigada, Deus. Obrigada por essa manhã radiante. A tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, o teu povo que no dia de hoje se levanta para glorificar o teu nome, para render honra, para se reunir em comunhão diante da tua presença, Senhor, porque o teu nome precisa ser glorificado. Senhor, ensina-nos a glorificar o teu nome, a te buscar, a te entender, a te ouvir e te obedecer. O Senhor possa estar com o seu espírito de uma maneira muito generosa aqui conosco essa manhã, explicando, abrindo os olhos espirituais, cativando os nossos corações, Senhor. Atrai-nos para ti, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amados. Vamos hoje estudar os capítulos 3 e 4 do livro de Números, né? Só lembrando aqui um pouco, nos capítulos 1 e 2 que nós estudamos na semana passada, nós vimos que Deus falou para Moisés que ele devia contar o exército, não era o povo de Israel, era o exército de Israel. O que é que significa isso? Ele queria contar os homens que estavam aptos para ir à guerra. Aptos para ir à guerra. Isso significa que eles tinham que ter um limite de idade, então crianças estavam fora, idosos estavam fora, não podia, tinham que ser homens, não podiam ser as mulheres. E eles também não incluíam os levitas, porque os levitas eles tinham uma função específica, a qual nós vamos ver hoje, né? Mais detidamente. E aí, no final, foi visto que haviam 603.550 homens preparados para a guerra. Isso é interessante porque nós vamos ver que o exército de Israel era um exército pequeno, na verdade, mas ganhou de grandes exércitos, porque a mão do Senhor estava com eles. A gente tem que aprender a lutar as nossas lutas. Como aliados de Deus, né? Porque não importa a nossa fraqueza, não importa o tamanho do nosso inimigo, nós somos vitoriosos, né? Pelo poder do Senhor. E aí, nós vimos que houve uma acomodação do povo de Israel, né, das tribos de Israel, e eu queria compartilhar com vocês aqui, vamos ver se eu consigo fazer isso. Ele colocou tabernáculo, né, a tenda do encontro ali no meio, e ele colocou. As tribos ao redor do tabernáculo. Mas antes havia uma capa, né? Uma cobertura com a tribo dos levitas. Então, os levitas, só eles, só a tribo dos levitas acampava próximo ao tabernáculo. E aí, ao redor dos levitas, havia quatro acampamentos: um a leste, um a oeste, um ao norte e um ao sul. E esse acampamento era é, designado, né, por uma bandeira. Então, a leste, que é considerado um lugar nobre, é onde estava a entrada do tabernáculo, é onde o sol nasce, né? O templo de Salomão, mais para frente, ele também está voltado para o lado leste, é onde o sol nasce, né? A ideia de que a luz nasce dizimando as trevas, né? E aquela luz entrava pela porta da frente, né? Do tabernáculo ali, e ali naquele lado nobre, à direita, estava o acampamento de Judá.
estava o acampamento de Judá, ali daquele lado, junto com as tribos de Issacar e Zebulon. E havia, deixa eu ver aqui, se eu consigo colocar uma amostra para vocês. Não, não tem. Essa designação aqui está diferente. Queria mostrar isso num share. Ver se eu puxo aqui. Só um pouquinho. Aqui. Vocês estão conseguindo ver aí, minha gente? Tá legal? Beleza. Então, vocês podem ver que do lado leste, né? À nossa direita está o acampamento de Judá, com Issacar e a tribo de Zebulon. E aí, no sul, a gente vê o acampamento de Ruben. Ruben, que era o primogênito de Israel, mas aprontou, né? Deitou no leito do seu pai e perdeu o direito à liderança, né? E aí, junto com Ruben, estavam as tribos de Simeão e Gade ao sul, e depois nós vimos que a oeste, atrás do tabernáculo, estava a tribo de Efraim, junto com Manassés e Benjamim. E essas três tribos são dos descendentes de Israel, junto com Raquel, né? Efraim e Manassés, os dois filhos de José, e Benjamim, o ponta de rama, né? O mais novinho. E finalmente ao norte havia o acampamento de Dan, e junto com Dan, Azé e Naphtali. E aí a gente vê que havia essa distribuição, mas ao redor, próximo ao tabernáculo, havia a tribo de levitas. E agora eles não estavam lá de qualquer forma, então vocês podem ver aí na imagem que à direita, aqui onde está no leste, né, o acampamento de Judá, ficariam Moisés e os sacerdotes. Ao norte, os descendentes de Merari, os Meraritas. A oeste, os descendentes de Gerson, os Gersonitas. E ao sul, os descendentes de Coate. Essa família, né, de Coate era a família de onde descendiam Moisés e Arão. Então, eles eram daqui, mas eles tinham um posicionamento especial, porque Moisés era o líder de toda a comitiva, né? E Arão e seus filhos eram os sacerdotes ordenados. Então, eles ficavam aqui, mas eles pertenciam, né? Eles eram descendentes de Coate, beleza? Então, se você quiser, tira uma foto aí, dá um print na sua tela para acompanhar, estudar depois, porque às vezes a gente pode se confundir, né? E aí tá bem arrumadinho. Esses números que estão abaixo, lembra, são o tamanho dos exércitos de cada um. E aí você diz assim: ah, mas e os exércitos, que esses números que estão aqui com os levitas? A gente vai falar exatamente a respeito desses números hoje. É o exército, mas o exército que batalhava a batalha espiritual, né? Dentro do tabernáculo. Beleza? Então, é isso aí que a gente vai ver hoje. Agora, deixa eu ver como é que eu tiro esse negócio daqui para a gente parar de compartilhar. Pronto, voltamos aqui. E aí, o que que acontece? A gente vai agora estudar o censo dos levitas, em Números 3. O censo dos levitas. E agora vocês vão ver que apaga tudo as regras que foram feitas antes, né, pelo Senhor, porque a regra dos levitas é diferente, minha gente. Levita é especial para o Senhor. E o bom é que eles eram sacerdotes, e nós hoje somos sacerdócio real. Lembra disso? Eu vou ficar insistindo com você. E aí, versículos 1 a 4
fala a respeito da família, né, de Moisés e Arão. Vocês já devem conhecer essa história aqui. Vê o que é que soa de um... Ah, eu já sei isso, né? Já estou íntimo aqui. É assim. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, que foram ordenados para o sacerdócio. Nadab e Abiú, entretanto, morreram diante do Senhor quando apresentaram fogo estranho diante dele no deserto do Sinai. Eles ainda estão no deserto do Sinai, né? Lembra toda essa história aqui. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, o seu pai. Então, o que que a gente está vendo aqui? Os quatro, Arão, né, que a gente sabe era o sumo sacerdote, e os quatro filhos de Arão, eles foram ordenados sacerdotes, mas Deus tinha dado toda uma regra em Levítico para eles servirem, né, de acordo com aquilo, mas eles não fizeram isso. Nadab e Eleazar, né, e Abiú. Então, por causa disso, eles foram fulminados. Aí, algumas pessoas ficam assim, ai, mas Deus é muito violento, né? Deus é muito estrito. Olha, eu vou dizer uma coisa. Deus é um Deus criador do universo. Ele é misericordioso, mas a gente esquece que ele é justo. Então, tudo tem um limite. E a paciência do Senhor tem um limite também. Você precisa entender isso, porque tem gente que fica pensando assim: ah, vou curtir minha vida, Deus perdoa, se eu me arrepender, Ele perdoa. Então, vou ficar aqui curtindo. E aí, quando chegar a hora, quando o mundo estiver acabando, eu acho que o mundo está acabando, viu? Tudo que está acontecendo por aí. Está chegando perto, está esquentando, mas Ele nos chamou para uma vida eterna, Ele não nos chamou para a gente ficar satisfazendo as vontades da nossa carne. Primeiro, porque isso não é bom para nós, embora a gente não saiba, não é? Isso não é bom para nós. Deus fez a nossa vida para nós termos vida em abundância. É esse o propósito dele, né? E ele quer nos ajudar a caminhar nessa direção. Ele vai nos ajudando até que um dia pode acontecer que a gente escolha que definitivamente não quer isso. Enfim, foi no Monte Sinai, e aí a gente viu o que aconteceu com aqueles dois. Isso é muito importante para aqueles que são ordenados hoje, porque hoje tem muita gente ordenada, né, que se deixa levar por má conduta, né, desleixo com a obra, ganância, dinheiro, querem dinheiro, abuso de poder, impõe coisas às pessoas que não tem nada a ver com o serviço do Senhor. Então, isso desagrada o coração de Deus, né? A gente realmente, ordenado ou não ordenado, a gente precisa servir em honra ao nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, mas os ordenados, eles verdadeiramente têm uma posição especial, né? E aí, lembrando, né, agora não eram os descendentes de Arão que eram sacerdotes, né, mas eram aqueles apenas descendentes de Eleazar e Itamar, tá? Esses dois. Enfim, continuando os versículos 5 a 10, eles vão estabelecer o papel dos levitas com relação a Arão. Vê só o que acontece aqui. Vamos lendo, né? O Senhor disse a Moisés: manda chamar a tribo de Levi e apresente-a ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para a comunidade, e toda a comunidade. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo em favor dos israelitas. Dedique os levitas a Arão e aos seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Veja só.
encarregue Arão e os seus filhos de cuidar do sacerdócio. Qualquer pessoa estranha que se aproximar morrerá. As coisas de Deus, elas são santas. Deus é um Deus Pai, é um Deus amigo, é um Deus próximo, é um Deus que quer ser íntimo de nós, mas Ele é Deus, Ele é santíssimo. Ele é santíssimo, então a gente não pode se aproximar dele de qualquer forma, né? A palavra diz que nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, porque Ele é santíssimo. Então, a pessoa que se aproximasse mesmo do santuário, ela seria executada. Só aqueles apontados por Deus é que poderiam fazer isso, tá? E aí a gente vê que a tribo de Levi inteira, ela estava a serviço de Arão para ajudar nas obras, né? No serviço do tabernáculo e no serviço da comunidade, oferecendo aquele sacrifício. E eu vou dizer, era um trabalho pesado, era um trabalho sujo, eles tinham que matar a oferta, né? O animal, era sangue para todo lado, sujeira, né? Você vai ver que ele fala dos excrementos, o que que fazia com as partes internas dos bichos, tinha que queimar. Você sabe o que é queimar um boi inteiro, né? Numa grelha, era um serviço suado, viu, minha gente? Não era muito cheiroso, nem muito limpo, não. Era muito suor ali naquele lugar, mas foi definido por Deus, né? E a gente tem algo similar hoje. Você diz assim, isso era coisa de antigamente. Veja o que diz Hebreus 13, 17. Hebreus Novo Testamento, né? Então, Hebreus 13, 17 nos diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu vou dizer, viu? A gente vê os pastores por aí pregando, né? Servir na mesa tem um lugar reservado, né? Não tem assim, tem um jantar, uma coisa, aí tem um lugar especial ali para o pastor, para a pastora, né? E a comida, e tá todo mundo dando atenção, mas ninguém sabe o que acontece quando ele entra no gabinete, ou quando ele está na casa dele, o telefone toca, é bronca aqui, é bronca ali, é bronca acolá, porque eles cuidam das ovelhas, até as ovelhas que saem, né? Ali do pasto verdejante, é responsabilidade deles. Então, é um fardo muito grande. Claro que eles não carregam sozinhos, né? O Senhor é responsável, mas o Senhor os designou ali em especial. Então, a gente precisa entender, né? Que a gente precisa obedecer, seguir, se orientar, né? Pedir ajuda para não deixar o negócio complicar muito. Quando o negócio está agora só Jesus, aí eu vou procurar o pastor. Vem quanto tempo o negócio está mais fácil para conciliar, né? Ajuda, em vez de botar mais lenha no fogo, vê se você ajuda a melhorar as coisas. Enfim, é, a gente vê que mais tarde os levitas, eles iam ter outras atribuições além daquelas do tabernáculo em si, né, dos sacrifícios e pá, porque lá no reinado de Davi, a gente sabe que eles eram também músicos. Esse é o termo que a gente até associa hoje. Quando eles começaram, não havia instrumentos musicais que eles usassem lá, não tinha uns tamborizinhos que a Débora tocava e tal, mas agora, né, mais para frente, quando tiver uma coisa mais organizada, eles estabelecidos na terra, havia os músicos levitas, também era coisa dele. A gente sabe que há salmos, além dos salmos de Davi, que era outra coisa, né? Davi era da linhagem de Judá, mas Asaf, que é levita, tinha vários, tem 12 salmos de Asaf, né? Enfim. E aí, outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que Moisés, ele tinha dois filhos, né? Está escrito lá em 1 Crônicas 23, 14 a 17. 1 Crônicas
23, 14 a 17, diz que Moisés teve dois filhos com Zípora, Gerson e Eliezer, mas eles não tinham lugar entre os sacerdotes. Então, eles estavam ali junto com a família clã de Coate, lá embaixo na parte sul, os filhos de Moisés. Então, veja, você ser filho do rei não faz de você um príncipe, não, né? Se você tiver ali, né, foi separado por Deus, e a descendência de Arão foi separada por Deus para serem os levitas, mas os descendentes de Moisés não foram. Então, eles estavam lá junto com os demais coatitas, tá? E aí, é, o que acontece é que tudo ali estava muito organizado, tudo ali estava muito bem instruído pelo Senhor. E hoje, nós todos, né? Muito importante a gente fazer essa. Como é que se aplica para a gente hoje? Nós todos somos sacerdócio real. Então, entenda, é como o amor, né? O amor, ele é um dom que ele é dado para pessoas específicas, mas ele também é fruto do Espírito, é fruto de você caminhar com o Espírito Santo. E o sacerdócio é alguma coisa assim também. Então, o sacerdócio é um chamado universal para todos nós, e há o sacerdócio ordenado, que é só para alguns. Efésios 4 fala um pouco sobre isso, eu separei aqui os versículos 11 a 13. Efésios 4, 11 diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Os santos são o povo todo, né? Todos os crentes, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, é interessante a gente mostrar aqui. Somos todos sacerdócio real, mas se você olhar o comecinho do versículo 11 de Efésios 4, ele diz: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, entende aí e vê se você acha a sua função. Hoje a gente está falando de lugar para os levitas e a gente está falando de função também, tá? E aí, continuando o texto, a gente vê que os levitas são uma possessão especial de Deus. Gente, a gente precisa conhecer o coração de Deus e ler a palavra. Ela é diferente de você seguir um ensino no sermão, ou você ouvir, né, uma pregação. Na internet, isso é maravilhoso, isso é inspirador, isso é motivador, né? Às vezes transformador, mas nada substitui você ler a palavra no tópico, né? No tocante a conhecer a Deus. É lendo a palavra que você vai entendendo um pouco, né, do coração de Deus, porque a gente não cabe, ele não cabe na nossa mente, não. Ele não cabe no nosso coração, não. Mas a gente vai entendendo um pouquinho como ele é, sabe? Uma coisa é você dizer assim, sei lá, a mãe de fulano é carinhosa, é boazinha, não sei o quê. É diferente de você ir na casa da mãe de fulaninha e desfrutar da atenção dela e no jantar, né? Da acomodação, da atenção, do carinho, do afago. É diferente você ouvir falar de você experimentar. A Bíblia é um canal para a gente experimentar Deus, experimentar a Bíblia, né? Aí, versículos 11 a 13, aqui, hoje a gente está indo bem devagar, mais devagar do que eu gostaria. O Senhor disse a Moisés: Eu mesmo escolho os levitas dentre os israelitas, em lugar do primogênito de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todos os primogênitos são meus. Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os animais.
serão meus. Eu sou o Senhor. Aqui tem um pouquinho de história, né? Que a gente deve conhecer lá atrás, como está dito aqui, na libertação do Egito, o Senhor, lembra, o anjo da morte ia matar todos os primogênitos daquela região, a menos que eles estivessem protegidos pelo sangue de um cordeiro no umbral das portas. E naquele ato, é isso que o termo o texto aqui está se referindo, Deus salvou os primogênitos dos israelitas. E esses primogênitos pertenciam a ele, tanto as pessoas, né, os filhos das mulheres israelitas, quanto os animais. Todos os primogênitos pertenciam a Deus, porque ele os salvou, ele os resgatou. Mas agora Deus vai fazer uma troca. Ele vai dizer assim: ó, fica aí com os primogênitos, todos de Israel, e eu vou substituir eles pelo povo da tribo de Levi. Vê só como isso aqui vai acontecer, né? É, continuando no capítulo, né? Que a gente está, versículos 14 a 20. Agora a gente vai ver como é que vai ser o censo da tribo de Davi, de Levi. Aí diz assim o texto: O Senhor disse ainda a Moisés no deserto do Sinai: Conte os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Lembra que quando as outras tribos foram contadas, eles eram contados a partir da data que eles podiam servir ao exército. A tribo de Levi, não, ela está sendo contada, os do sexo masculino, mas a partir de 1 mês de idade para cima. Entende-se que isso é o tempo em que de existência, na verdade, porque esse 1 mês é assim, havia muito nascimento, né? Com morte por causa das condições, na verdade. Então, entende-se que é só um cuidado, né? Para contar aqueles que vingaram, vamos dizer assim, mas eram todos de qualquer idade, percebe? Sem restrições outras. Então, continuando no versículo 16, Moisés os contou conforme a ordem que recebera do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Levi. Então, aqui tem um resumo, né, dessa contagem. Então, Gerson, Coate e Merari, como a gente já mencionou antes. Está lá em Êxodo 6,13, ali, mas está repetido aqui, né? Esses são os filhos de Levi. Levi era o cabeça da tribo, né? Era o filho de Jacó, Levi, e aí os filhos dele eram Gerson, Coate e Merari. E aí, os versículos 18, 19 e 20, eu não estou lendo aqui da Bíblia, porque eu botei na minha telinha eles meio que para dentro, porque são. Vamos falar agora dos filhos de Levi separadamente. Então, versículo 18. São estes os nomes dos clãs gersonitas, os descendentes de Gerson, o mais velho, né? Libni e Simei, tá? Aí no versículo 19, tá? São esses os nomes dos clãs coatitas. Arão, que é o pai de Arão e de Moisés, né? Arão, Isá, Hebron e Uziel. Então, aqui você vê que vai chegar ainda, né? Nessa descendência aí, Arão e Moisés, porque eles são bisnetos de Levi, netos de Coate e filhos de Arão, tá? E versículo 20, esses são os nomes dos clãs Meraritas, Mali e Muzi. Eu acho interessante porque eu, como provavelmente alguns de vocês, ficava pensando assim, ai, para que todas essas descendências? Esse era filho daquele, que era filho daquele, que era filho daquele. Deus se preocupa muito com famílias. Deus se preocupa muito com quem é de quem.
quem tem essa terra, quem tem essa função, quem foi escolhido para isso ou para aquilo. E veja, a coisa mais especial para Deus é a tribo de Judá, que a gente está focando nos levitas. Mas lembra que o foco dele está em outra tribo, que é Judá, porque era aquela ali era a descendência, né, que ia levar a Davi e mais para frente ao Rei dos Reis, né? Jesus. Então, é muito importante a gente entender isso, minha gente, porque não se trata de árvore genealógica, trata-se de uma separação de um povo, e a gente tem que entender que a gente foi separada. A gente precisa entender como Deus se preocupa com isso. Porque se a gente não entender isso, a gente vai achar que é qualquer coisa. Aí larga assim, ah, eu quero aquele, 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 mas aquele não era o separado, viu? Era outro. Então, vamos com Deus, porque Ele que sabe quem é quem deve ficar onde, quem pode fazer o quê, etc. Tá bom? Enfim. Eu quero só ressaltar que a contagem era diferente desse povo aqui, né? Que as demais tribos foram contadas, os homens, né? A partir dos 20 anos, não tem um limite final de idade aí, mas a gente entende que nem todos eram capazes de ir para a guerra. Por quê? Porque a ideia era servir no exército de guerra, né? E aqui os levitas eram contados separadamente por família, e é por isso que tem aqueles números naquela imagem que a gente postou no início. Se você não pegou ela lá, procura com alguém que estava aí no comecinho, mas está no início. Você vai lá no início desse vídeo que está lá a figura, né, da separação dessas famílias aí, ao redor do tabernáculo, tá bom? Continuando no versículo 21 a 26, o que que a gente tem? A gente tem o censo e as tarefas da família de Gerson, o mais velho. 21. A Gerson pertenciam os clãs dos Libinitas e dos Simeitas. Esses eram os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 7.500. Os clãs gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo, como a gente já mostrou aqui para vocês. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasef, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada, da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio, que rodeia o tabernáculo, e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. Então, esse pessoal, os descendentes de Gerson, eles tinham atividades específicas ali dentro. Eles tinham um lugar específico para acampar, era assim, ao redor do tabernáculo, mas eles ficavam do lado oeste, lado menos nobre, vamos dizer assim, estavam atrás do tabernáculo, né? E aí eles tinham responsabilidades sobre isso aqui que a gente leu, né? Cortina, cobertura, as cordas e por aí vai. E aí a gente passa para 27 a 32. O que é que acontecia com a família de Coate? A família de Coate pertencia aos clãs dos Aramitas, esse é a veia, né, por onde vem Moisés e Arão, dos Isaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Esses eram os clãs coatitas, e aqueles que ficavam no sul, tá? O número de todos os do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 8.600. Esses números, assim, são bem aproximados, acaba que não bate um pouco, e você há de entender que a escrita, né, hebraica, ela pode levar a algumas confusões. Você botou um tracinho aqui, muda completamente a figura toda, não eram coisas escritas, né? Então, às vezes não bate os números, tem algumas observações, mas a gente não vai entrar por aí.
E aí, eu quero ressaltar que os coatitas, eles tinham a responsabilidade de cuidar do santuário. Então, eles tinham um serviço mais nobre, vamos dizer assim, abaixo dos sacerdotes. Então, vê, os sacerdotes, eles eram levitas, né, daquela tribo toda, e coatitas, descendentes de Coate. Mas eles eram os mais nobres, separados, ordenados. Então, por isso que eles ficavam no leste. E os coatitas, os outros, ficavam no sul. Então, os coatitas, em geral, eles tinham responsabilidade de cuidar do santuário. Agora, preste atenção como as coisas são. Os clãs coatitas tinham que acampar no lado sul do tabernáculo. Versículo 30. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham responsabilidade de cuidar da arca, oi? Da mesa, do candelabro de ouro, né? Dos altares, dos utensílios do santuário, com os quais ministravam, da cortina, lembra a cortina que separava, e de tudo que estava relacionado a esse serviço. Eles cuidavam da área mais nobre. Aí fica bem claro daqui a pouco o que é cuidar dessa área bem nobre, tá? Versículo 32, o principal líder dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele tinha responsabilidade de supervisionar os encarregados e cuidar do santuário. Então, a gente não entra em detalhe aqui, eu quero seguir o texto, né? Não sei se a gente vai ter tempo de cobrir isso hoje. Depois, tudo vai ser bem explicado como é que você faz. Então, eles eram responsáveis de cuidar do santuário, mas Deus vai dizer exatamente como eles devem cuidar do santuário. Está mais para frente, e aí a gente vai ver se consegue chegar lá ou não, porque eu quero que fique tudo bem clarozinho. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí. Porque. Muita gente diz assim, ah, eu não entendo, é muito nome, é muita gente, é muita função, é muita coisa, muito detalhe, né? Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus detalhista. O nosso Deus é um Deus de detalhe. Eu não sou uma pessoa que me preocupa com detalhe, eu sou uma pessoa que quando eu passo aqui na rua, pode ter ali, cara, tem um supermercado ali, você passa ali todo dia. Eu não estava procurando um supermercado quando eu passava por ali, então eu não sei que ali tem um supermercado, mas Deus sabe. E ele se importa, ele diz assim: você vai passar pela frente do supermercado, sinta o cheiro, olha as pessoas, faça não sei o quê. Então, ele designa as coisas de uma maneira muito particular, muito especial. Então, a gente tem que entender, né, que o nosso Deus é assim, ele é detalhista, então a gente não pode fazer as coisas para ele de qualquer jeito. Assim, por que você fica repetindo isso? Talvez porque eu preciso ouvir isso. Desculpa aí. Eu preciso ouvir isso e dizer assim, é assim e não é assado, tá? É do jeito dele. E a gente tem mania de querer fazer as coisas do nosso jeito, né? Assim também. Então, a responsabilidade deles, dos coatitas, era com as coisas mais importantes, né? De toda a ação dos levitas, tá? E aí, o principal líder deles, né? Era Eleazar. Então, claro, o outro era o sumo sacerdote, Arão. Mas, na hora de fazer as tarefas, é ele que fazia. É muito engraçado que você diz assim: ah, mas tem Arão, ninguém disse para fazer Arão fazer nada. Arão tinha responsabilidade. Arão era o homem que falava com Deus. Arão era aquele que tinha que manter os filhos na linha. É a coisa da regência, da coordenação, né? Do alinhamento com Deus. Então, é desnecessário até se falar a respeito disso, né, da visão. Às vezes a gente fica assim, ah, tem esse ministério, aquele ministério, aquele ministério, aquele ministério, né? E qual é o ministério do pastor? Qual é o ministério do bispo? É alinhar esse povo todo. Ah, a gente lembra que Moisés ele estava encarregado de coordenar mais de 2 milhões de pessoas, né? Arão estava responsável pela adoração ao Senhor de todas essas pessoas. E agora o filho dele estava responsabilizado, né, Eleazar, de cuidar daquelas coisas que eram pertinentes ao santuário. Muita.
Muita coisa importante, tá? Vamos seguir em frente. O censo e as tarefas dos Meraritas, começando no 33. A Merari pertenciam às clãs dos Malitas e dos Musitas. Eram esses os clãs Meraritas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham que acampar do lado norte do tabernáculo. Os meraritas tinham responsabilidade, né, de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios, de tudo que estava relacionado a esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor com suas bases, suas estacas e suas cordas. Gente, pense num trabalho pesado. Enquanto aqueles sacerdotes que estavam ali, os ajudantes, lembra que os ajudantes foram designados também, né? Tratando, como eu falei antes, né? Do sacrifício do boi, de cortar o boi, de queimar o boi, de carregar o boi, a parte do boi para fora do arraial, né? Esses aqui, os meraritas, eles tinham a responsabilidade de transportar aquelas coisas, as colunas, as bases, os travessões, era peso. Por isso vocês vão ver que a idade de serviço dos levitas era diferente. Então, aqui a gente está contando a população masculina, né? Dos levitas, mas havia uma idade para o trabalho que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui, contando, né, a responsabilidade dessas pessoas, eram pelos elementos estruturais do tabernáculo, né? Incluindo, então não era a coisa como a gente falou, né, anteriormente dos coatitas, porque os coatitas eles estavam ali cuidando, né, da parte da mobília do tabernáculo, né? O candelabro, os pães, a mesa dos pães da apropriação, a arca da aliança, mas esses estavam ali com a estrutura, os meraritas, tá? E aí, fechando aqui o acampamento total, né, de homens, versículo 38. E acamparam a leste do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés, Arão e seus filhos tinham a responsabilidade de cuidar do santuário em favor dos israelitas, ou seja, da aplicação do santuário, tá? Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário teria que ser executada. Então, a localização, né, de Moisés, Arão e os filhos de Arão, ela seria o lado leste, onde estava antes, né? Ele ficava ali entre o tabernáculo e o acampamento de Judá, o lado nobre. Lembra? A entrada do tabernáculo ficava virada para o leste, e ali, entre o tabernáculo e as demais tribos, estava ali o acampamento de Moisés, Arão e os filhos, e do lado deles estava o acampamento de Judá, com Issacar e Zebulun, tá? Então, eles estavam ali, nesse lugar nobre, né? E aí, eu queria só ressaltar para vocês nesse momento que cada um, gente, cada tribo, cada pessoa, eles tinham alguma coisa para fazer. Ninguém ficava sem responsabilidade. Esse aqui não vão fazer nada. Não, não tinha. Todos tinham responsabilidade. E nenhum escapou disso. Todos estão convidados a participar. Vocês entendem isso? Todos, não tem nenhum excluído, não tem nenhum que não sabe, que não pode, que não merece, não tem. Todos estão incluídos na obra do Senhor, orando aqui para terminar esse negócio. Agora estamos no versículo 39. 39 a 51, já chegando aqui o fim. Essa é a parte final. O que acontece é que aquela troca que eu falei, especificando que Deus quer trocar
aqueles homens dedicados a ele. Ele fala do número total de levitas, começando no versículo 39. O número total de levitas, contados por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 22 mil. Número bem redondinho, tá? E o Senhor disse a Moisés: conte todos os filhos dos israelitas do sexo masculino de um mês de idade para cima. Agora, que confusão é essa, né? Tinha contado os levitas, de uma mês de idade para cima, e agora Deus disse a Moisés para contar os primeiros filhos, somente só os primogênitos dos israelitas, do sexo masculino, de um mês de idade para cima. É aquela história da troca que eu falei para vocês. Ele vai trocar os primogênitos dos israelitas pelos descendentes dos levitas. Percebe? Aqui, todos os levitas seriam agora pertencentes ao Senhor, em lugar daqueles primogênitos dos israelitas que tinham sido resgatados lá no Egito, tá? Então, continuando, versículo 40. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino, de um mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos israelitas, dos levitas, perdão, em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. O número total de filhos do sexo masculino de um mês de idade para cima relacionados pelo nome foi 22.273. É um número parecido com 22 mil, o outro. E aí a gente vai ver a precisão do Senhor. Vê só. Continuando. Disse também o Senhor a Moisés: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas são meus. Eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273, estão ligados aí na diferença dos dois números um pouquinho acima? Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas, que excedem o número de levitas, recolha 60 gramas de prata. Isso se refere a uma tarifa lá do templo, que a gente não vai, do tabernáculo, que a gente não vai entrar aqui agora, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos a prata para o resgate do número excedente de israelitas. Assim, Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primeiros filhos dos israelitas, ele recolheu prata no peso de quase 16 quilos e meio, com base no padrão, no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele a prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Vocês estão vendo que Deus é detalhado, não fica devendo nada. Ele não fica devendo nada. Ele disse: olha, tem uma tarifa aí, padrão, que já está estabelecida. Pega isso aqui, bota na mão de Arão agora, para ele compensar aquela diferença. A gente está chegando perto do nosso limite. Eu adoraria passar para números 4, porque é algo bem rápido que está associado a isso aqui, mas eu acho que não vale a pena a gente passar por cima. Eu vou abrir agora, né, para a nossa discussão, e aí eu vou pedir a vocês que durante essa semana vocês estejam lendo isso e tentando entrar nessa história, minha gente. Porque não se trata de quantos eram ou quantos deixaram de ser. É muito importante que a gente diga isso. Deus está dizendo assim: olha, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é meu. Aí podia ser até que você já nem se lembrasse mais disso. Mas Deus se lembra. Esse aqui é meu, né? E eu vou trocar isso por aquilo. Eu vou fazer, porque eu sou o Senhor. Ele disse algumas vezes. Aí você vai conhecendo o Senhor nesse processo, percebe?
É como você ser vizinho de alguém, morar dentro da casa de alguém, né? Faz muita diferença, faz não? Enfim, vamos lá para frente com vocês agora, minha gente. Quem vai? Priscila, vamos embora. Bom dia, gente. Bom dia. Quando eu li a primeira vez Números, eu fiquei exatamente, Kátia, como você falou no início, né? Meu Deus, é tanto nome, é tanto número, tô perdida. E agora? E quando a gente aprofunda, a gente vê a valorização de cada indivíduo para o servir a Deus, sabe? Não é de todo jeito, né? Não é de toda forma. O jeito que fica, né? As tendas, enfim, todo mundo, né? A foto lá que você mandou no início, né? Você mostrou no início todas as tribos. Então não é de todo jeito, né? Então é a importância que Deus dá, né? Na organização, no servir, na dedicação, né, ao servir. Então, é fantástico. Essa questão da gente ler a Bíblia é muito importante, né, diariamente, fazer o devocional da gente, mas a gente ler no detalhe, aprender no detalhe, é o que traz para a gente, é o que nos mostra como Deus, ele é o Deus do detalhe, né? Como Deus, ele valoriza o servir de cada um, né? Então, para mim, está sendo assim magnífico, de fato, se apegar às estruturas e entender, né? E isso traz para mim muito esse relacionamento, porque quanto mais você entende quem é Deus, quanto mais você vê o que ele traz, a valorização, a organização, é que você entende o plano, né, divino dele para cada um da gente. Então, para mim está sendo sensacional. Glória a Deus por esse momento. Amém. Glória a Deus, Priscila. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Aleluia. Vamos embora, Aninha. Oi, bom dia. Não, o meu, Kátia, é mais assim, meio que uma interrogação. Eu fiquei aqui, porque assim, eu sempre ouvi falar assim com o Ministério de Louvor, né? Ah, vocês são levitas, levita do Senhor, levita do Senhor, né? Vocês são levitas, referindo-se ao Ministério de Louvor, né? E aí, quando você começou aqui, que a gente se aprofundou nesse estudo, como Priscila bem disse, né? Quando a gente vai se aprofundando, a gente vê, eu via que, nossa, a função dos levitas era muito mais do que, na verdade, eu não vi aqui ligado a louvor, assim, eu queria até depois, né? Mas assim, eu vi muito um serviço realmente assim dedicado ao Senhor, uma consagração, uma separação assim dessa tribo, né? Com responsabilidades bem assim, cada uma específicas, né? E como assim, o que eu vi assim, como Deus ele valoriza realmente assim a nossa dedicação nele. Eu fiquei pensando, por exemplo, hoje tem dia do sim na igreja, né, no culto da manhã. Aí tem a organização de quem vai servir, tem as escalas. Quando tem batismo, tem a pessoa que coloca ali. Quando tem a ceia, tem uma equipe que arruma ali o altar, né? Eu fiquei imaginando isso, assim, pensando na nossa igreja e como cada um de nós hoje pode ser levita do Senhor nesse serviço no sentido de trazer esse princípio, né, de consagração, de santidade, de reverência ao Senhor, não fazer de qualquer jeito, né, servindo a Ele realmente com alegria, seguindo a Ele com honra, servindo a Ele, né, com honra. Foi isso que ficou. E aí eu fiquei pensando, eu devo continuar chamando o povo do louvor de levitas. Assim, é mais uma coisa assim, porque para mim hoje foi mais, é muito mais do que isso, sabe? Muito bem. É o serviço. Eles são o canal, eles são você, na verdade, o canal, né, da gente com Deus ali. É uma missão que transcende as paredes e as cadeiras, sabe? É bem assim. E eu vou dizer, viu? Tô vendo você aí, Larissa, vou chamar você. A gente vai ver no capítulo 4 que para começar a trabalhar você tem que ter 30 anos de idade. E 30 anos de idade. E eu vou dizer,
Muita gente atribui isso ao peso, né? Ao trabalho e coisa, mas tem muitos lugares que fala que entravam com 25. Eu acho que 25 era o treinamento. Você passava 5 anos lá dentro, tem que estar maduro, tem que estar sabendo o que está fazendo, para depois começar a trabalhar. Então, você com 20 você ia para a guerra, mas para servir ao Senhor, trintinha, porque tem que ter juízo, além de músculo. Vamos para frente, Larissa. Tirar aqui do mute. Minha gente, meu Deus do céu, é muito detalhe. Mas hoje eu vou só ressaltar uma coisa que foi mais no final, que assim, me chamou muita atenção, foi a justiça de Deus, inclusive do detalhe dessa diferença dos 22 mil para os 22.200. Menina, eu digo, meu Deus do céu. E é Eu me engraçado. lembrei da minha filha mais velha. Ela trabalha com finanças de dinheiro ganho. Eu digo, não, mas esse aqui tem 5 mil mais do que esse. O pessoal esquece 5 mil, que ainda falando de milhões. Deus é assim. É assim, assim, na minha essência, até da minha carreira, sempre fui muito metódica, agora eu já sei, você é assim mesmo. Mas assim, mas como ele é um Deus justo e ele não deixa a dizer assim, ele ficou no lucro. Quem ficou no lucro? Né? Então, ele foi justo. E assim é o nosso proceder, é ser justo. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, assim, cara, eu achei isso fantástico. Linda. E eu achei isso fantástico. Essa, para mim, óbvio que tem toda essa questão, né? Dessa dedicação e dessa a gente já viu, acho que desde o início, e você sempre ressalta isso, não dá para fazer de todo jeito, né? Então tem um jeito certo, tem uma forma certa. A gente já tinha visto em números a separação das tribos, a localização, e hoje foi mais um detalhamento disso. Mas assim, aí essa coisa e hoje aí a Aninha no final deu essa complementação massa, trazendo para o dia a dia de hoje. E o que ela falou, eu falo também, eu chamava levita também. Então, quer dizer, na realidade, eles são levitas também, porque estão no serviço, né? Também. Então, eu acho que cada um que está fazendo sua parte que está servindo na casa do Senhor. Eu acho que a gente, não sei se eu poderia ousar já, mas assim, que está Isso, eles foram feitos para trabalhar ali, dedicados ao servindo. tabernáculo, como a tenda do encontro, né? Não a arca, mas a tenda, o local de encontro. Então, Então, sim, é seria quem verdade. está servindo lá. Então, por exemplo, a gente está no Ministério de Cura, é ali. Está no Ministério do Louvor, é ali. Está Lembra no... porque eles serviam ao tabernáculo, eles serviam aos sacerdotes e eles serviam à comunidade. Está escrito lá, eles serviam à comunidade. Então, sim, é para servir aqui dentro, nesse espaço, ou lá fora, porque também tem o povo de Deus lá fora das paredes do templo, né? Eles estão para servir também. Líder de célula, é o levita. Eu só chamava o que realmente amei também isso, foi massa. É muito bom, Deus né? abençoe, foi muito bom. E parabéns pelo seu detalhe de trazer e mostrar para a gente, porque se a gente não tivesse visto assim, às vezes fica difícil você raciocinar sem você ver. Então, Uhum. geografia, ela tá totalmente anexada. Às vezes, eu não sei disso, isso não é para mim. Não, é para você. Porque você, à medida em que você vê, você mergulha e entende, né? Então, Aham. parabéns também por você ser essa mulher detalhista e dando essa direção aí do seu, foi muito bom. Amém. Estou aprendendo tanto, vocês não têm ideia. Eu já li, estou aqui, ó, podia falar mil coisas para vocês do capítulo 4, mas vou segurar. Tá tudo pronto, mas vou segurar, porque semana que vem também vai ter mais coisa. E a gente não pode perder, sabe? Porque a gente realmente é aprendendo do Senhor. Então, vamos embora, porque é bom demais, é manjar do céu, literalmente. Pastorzão, vamos embora. Você tem que estar a caminho, porque hoje é dia do sim. Amém, amém. Isso, gente, bom dia. Olha Bom que dia. maravilha a gente seguir aí nessa pegada de números, isso é muito bom. E assim, como eu tenho dito antes, né, e Kátia tem afirmado aí com bastante propriedade, a importância de a gente se ater
a esses detalhes e identificar com isso os princípios. Hoje, por exemplo, para mim chamou muito aos olhos, né? Encheu os olhos a questão de que o que é que a gente pode trazer para os dias de hoje, toda essa organização. A questão da responsabilidade, do zelo, da maturidade, né? Então, as pessoas eram escolhidas, e aí não é só uma questão de faixa etária, não é simplesmente uma questão assim legal ou ritual, mas é a questão do zelo, a questão da maturidade, a questão da responsabilidade, servir ao templo, servir à obra, servir às pessoas, requer um zelo especial, uma consagração especial. Então, os levitas, um povo, né, uma tribo que foi consagrada a esse serviço. Então, para nós, hoje a gente deve pegar esse sentimento de consagração, né? Então, isso é muito, muito relevante. Essa consagração com maturidade, com responsabilidade, com zelo. Muito bacana. Muito obrigado, Kátia, mais uma vez, por trazer luz a cada um de nós a partir das Escrituras, né? A importância da gente aprofundar no entendimento de tudo o que aconteceu, porque Deus é um Deus completo, ele mostra e ele deixou para a gente tudo o que aconteceu para que a gente possa se apropriar desses ensinos e poder fazer valer, né, com essa mesma percepção do que ele quer para o seu povo, né? Porque Deus continua querendo que o seu povo seja cuidado, que o seu povo seja ministrado e que o seu povo adore. Então Deus continua querendo todas essas mesmas coisas, né, em uma outra perspectiva cultural, mas numa mesma perspectiva espiritual. Tá? Então, muito bacana, muito bom, muito obrigado. Vamos orar. Então, hoje, como a Kátia já falou aí, hoje é dia de festa. Estamos chegando aqui na igreja. Hoje temos aí confirmações, né? Então, é um momento de muita celebração, de gratidão a Deus por tudo isso que Ele tem feito em nosso meio. Vamos orar, então. Deus, no nome de Jesus, Tu és bendito, louvamos o Teu nome. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado por tudo o que Tu tens movido na humanidade desde o princípio de todas as coisas e queremos viver, Pai, a plenitude de tudo isso, Senhor Deus. Não queremos Parou estar um pouco, viu, displicentes. pastor? Não sei se você está me ouvindo. Tô Não ouvindo. sei onde você está, Oi? mas parou. Oi, parou. Tá Comece de normal, novo a Kátia. oração. Hã? Tá É, normal? Fui Tava eu? normal, tava ouvindo normal. é. Desculpa. Mas é isso. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo isso e dai-nos, então, o viver, a plenitude do que Tu tens nos chamado. Obrigado e colocamos diante de Ti, consagramos a cada um de nós para esse dia de hoje, um dia de adoração ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Amém. Glória a Deus. Um Abençoe, domingo vamos. maravilhoso para Amém, vocês. amém, Vamos ler amém. esse negócio Amém, durante a semana gente. que vai esquentar, Amém. hein? Beijo, Vamos sim. povo. Beijo, Beijo povo. grande, beijo grande.